Boa noite. O Brasil Debate está começando agora. Boa noite, Alexandre. Boa noite, Vera. Seja bem-vinda. Além da volta, minha falta? Claro, além da volta da Vera Barroso, que estava passeando por aí, o programa de hoje tem uma entrevistada muito especial, que é a atriz Maria Alice Vergueiro. Se você quiser participar do nosso programa fazendo perguntas ou comentários, mande seu recado pelo telefone 0800 21 66 88. A ligação é gratuita e o nosso endereço na internet é bdebate@frp.gov.br. Você também pode nos mandar um fax. Tome nota do nosso número 021, se você estiver fora do Rio de Janeiro, 221-1323. E depois de 11 anos, a atriz Maria Alice Vergueiro volta aos palcos do Rio de Janeiro. Ela está em cartaz no Espaço Cultural Sérgio Porto, com a peça No Alvo, do dramaturgo austríaco Thomas Bernhard. Ao longo de 35 anos, Maria Alice Vergueiro colecionou diversos prêmios. Os dois últimos foram o Shell e o Prêmio Mambembe de São Paulo pela atuação em No Alvo. Maria Alice, você deu uma entrevista, aliás, ótima, em que você fala da dificuldade de produzir, de ser atriz, dá vontade às vezes que dá de largar o teatro. É verdade? Dá vontade às vezes de largar o teatro ou não? Dá vontade, mas passa logo. Porque não dá para não fazer teatro. Também é a única coisa que eu acho que realmente faço bem. Mas eu custei um pouco aceitar a minha condição de atriz. Você é professora? Pois é. Porque eu sou de uma família tradicional paulista, quatrocentão. E embora tivesse alguns, um tio, dois tios que também faziam teatro, a minha família não era muito a favor, não, sabe? Que eu entrasse logo de cara como atriz. Então eu senti algumas dificuldades nisso. Então eu passei por diversas etapas, acabei sendo professora, me formei em pedagogia, fui dar aula de teatro aplicado à educação. Na época em que você tinha o ensino aberto, experimental, um colégio de aplicação em São Paulo, ligado à USP, era um colégio muito, muito moderno, que aceitava o teatro curricular. Então havia uma cadeira de teatro como prática educativa junto à história e português. Então era incrível porque a área de teatro complementava essas áreas. Nós trabalhávamos juntos, então montávamos espetáculos com os adolescentes, mas era um colégio de segundo grau. Na época tinha o ginásio, depois o colegial tinha clássico e científico, ainda não tinha havido a reforma, né, do ensino. E entrava então a área de teatro de uma maneira muito interessante, porque eu descobri muitos talentos mesmo, sabe, lá entre a criançada de 14 e até 18 anos, mais ou menos. Acontece que, como não é uma profissão que você possa recomendar, né? Então o que acontecia era que mesmo esses talentosos acabavam indo para a engenharia. Eu me lembro que eles adoravam as aulas de teatro, mas quando eles estavam indo mal em matemática, ou não estavam indo muito bem em física, química, eles eram proibidos de fazer a peça de fim de ano, porque aquilo dispersava. Imagina que absurdo. Era um castigo, né? Se levar bomba, não... Era uma espécie de castigo. Os telefonemas não estão parando de chegar. São os telefonemas que estão... Fiquei preocupada. Não, está tudo bem. Maria Alice, nós vamos falar muito sobre a sua carreira. Você participou de alguns dos mais importantes momentos do teatro brasileiro, no Teatro de Arena, no Teatro Oficina. E a nossa intenção ao convidá-la, além de homenageá-la por sua volta ao Rio de Janeiro, que é muito importante para o movimento artístico carioca, mas também fazer essa reflexão a respeito de como é que anda o teatro brasileiro e trazendo essa experiência toda sua de vida. Agora, antes disso, eu gostaria de pedir a você que contasse um pouco sobre o seu espetáculo, o espetáculo que você está fazendo no Alvo. Por que você escolheu essa peça? Como é que você está sentindo esses seus primeiros espetáculos? Eu já sei que no fim de semana você teve um público maravilhoso e que na sexta-feira faltou luz, não é verdade? Pois é. Teve um problema. Segundo ato,
Nós fomos obrigados a suspender porque faltou luz na rua. Foi um problema mesmo geral, não foi só do teatro. Claro que se tivesse um gerador, né, aquilo não teria acontecido, mas o Espaço Sérgio Porto está aguardando uma reforma. Nós fomos convidados aqui, o Henrique Dias nos convidou porque viu o nosso espetáculo lá em Curitiba. Nós nos encontramos lá. E eu achei extremamente simpático, porque ele nos convidou para, num projeto chamado Via Paulista, que é fazer intercâmbio mesmo cultural, né, entre São Paulo e Rio. E eu aprecio muito o trabalho do Henrique, porque o Henrique também trabalha em grupo, também faz pesquisa, exatamente como eu sempre achei que devia ser o teatro. Eu cheguei nesse texto através do Instituto Goethe. Uhum. Eu já tinha trabalhado junto com Goethe, com Brecht, e tinha feito alguns musicais, algumas coisas promovida por eles. E aí, o Thomas Bernhard, que eu não conhecia, é visto como um dos maiores autores e escritores de língua alemã. Não, e ele morreu em 89, com 58 anos, e é muito conhecido na Europa. Ele morreu famoso, ele vivia da própria arte, ele vivia do que escrevia, o que é uma coisa realmente difícil, né? Aqui no Brasil, então, o escritor não vive jamais do seu trabalho. Ele conseguiu viver. E a última feira de Frankfurt, por exemplo, ele deu um show, foi o escritor mais vendido. No momento, por exemplo, 5 espetáculos estão sendo montados em Paris, dele. E eu não conhecia. E acho que poucas pessoas conhecem o Thomas Bernhard. Aí, com um papel extremamente bom, forte, eu tomei contato com este texto, mas numa tradução. O Goethe propôs logo essa peça. Uma diretora alemã, que já tinha morado no Brasil, também entrou em entendimento com ele e trouxe esse texto, e aí eu conheci o texto, mas a tradução ainda estava muito precária, estava uma tradução assim muito linear, e eu senti, sabe, que poderia ser um texto bom para mim, tanto é que eu produzo o espetáculo também. Aí começamos, eu chamei um outro tradutor e começamos a trabalhar juntos, o Wolfgang Panek, sentindo já quase como se fosse um ensaio, os primeiros momentos. Começamos a descobrir, a notar o que tinha de realmente interessante nesse escritor. Eu comecei a me apaixonar devagar e comecei a ver que é um escritor extremamente atual, muito forte. Ele escreve muito poético, ele é músico também. E então existe uma partitura musical no texto dele. Ele é muito comparado com Beckett. Uhum. Eu tinha feito Beckett também, né? Assim, um poema quase. Ele não tem pontuação, ele vai jorrando o texto, sabe? Você que vai descobrindo as exclamações. Os diálogos também são precisos? Sim. Quase não tem diálogo. A peça é quase um monólogo. A filha fala poucas vezes. Mas existe um diálogo, vamos dizer assim, meu comigo mesma, ou com a hora em que a personagem vira narradora, sabe? Há uma quebra, a personagem entra também, de repente, como um afastamento, sabe? Entra na terceira pessoa. Maria Alice, você, em relação a esse texto, eu até conversava com você hoje à tarde, nós falávamos no telefone, e eu comentava que eu tenho ficado um pouco preocupado com o fato de que os atores, quando vêm a público divulgar as suas peças, têm uma preocupação imediata de dizer, olha, é uma comédia, é uma coisa engraçada, né? Para ver se atrai público. Para ver se atrai o público e tem um medo de que as pessoas, quando contam assim uma história, falam assim, não, acontece isso na minha peça, mas é muito engraçado, é muito leve. O que eu noto, você tem toda a razão. O que eu noto, por exemplo, é até mais do que isso. Eu noto, por exemplo, o artista está hoje em dia com medo de desagradar o público. O artista está meio reverente ao público. A impressão que eu tenho é que ele precisa tanto do público
que ele, ainda mais quando não é de televisão, quando não é o nosso caso, por exemplo, não somos assim vendáveis, então todos têm que meio que namorar o público, dourar a pílula, Mas a gente não namora o público sendo de teatro, não namora não? Quer dizer, a gente gosta do público. Não, uma coisa é você gostar, uma coisa é você se submeter a ele, uma coisa é você ser subserviente ao público. O Lorca mesmo diz que o grande artista é o que puxa o público pela frente, é o que o instiga, é o que o desafia, é que corre o risco, inclusive, de um estranhamento. Entende? As coisas que eu mais gostei sempre na vida enquanto público foi aquela que eu percebo que não me explica muito, não me dá a colher de chá. A primeira vez que eu vi, por exemplo, um Fellini na estrada, em São Paulo, eu tinha uns 15, 16 anos, e eu vinha de musicais, de Technicolors, de finais felizes, de happy end, de todo beijo na boca, terminava assim. E eu vejo um filme em preto e branco, com Anthony Quinn, terminando mal. Sabe aquela coisa, acaba bem ou acaba mal? Acaba mal. Eu me lembro que eu saí do cinema, as minhas priminhas detestaram. Ai, que porcaria, que não sei o que lá, queriam ver Jenny Kelly, não sei o que. E eu saí perplexa. Eu não sabia ainda dizer se eu tinha gostado ou não. Eu sabia que eu queria ver de novo. Sabe, eu saí meio incomodada, eu saí com um murro no estômago. E não esqueceu nunca, né? E você sabe que estas são as coisas que até hoje me provocam. E eu percebo que o meu público se sente assim provocado quando eu faço Beckett, mesmo quando eu fiz uns Brechts. Por isso que, de repente, a pergunta que esta peça faz é muito esta. É possível um artista, da metáfora, ser íntegro e ter sucesso na sua época? Porque o teatro não é uma arte póstuma. Uhum. Não é como um escritor, por exemplo, ou como um pintor, que de repente pode não ter sucesso na sua época, mas ser reconhecido posteriormente. Quer dizer, isso seria o tema na metáfora, mas praticamente não é isso. No alvo não trata disso. Trata disso. De uma atriz. É a metáfora da peça. É a metáfora da peça mesmo. É o enredo da peça. É o escritor dramático, que quem faz é o Luciano Quiroli, além de diretor, ele é a personagem, o escritor dramático, porque a peça é um pouco autobiográfica. O próprio Thomas Bernardes fala dele mesmo. Chega na vida dessa mulher, porque ela foi assistir uma peça de teatro, que é dele. E ela fica extremamente perturbada, porque ela nunca tinha visto um tema deste jeito e um sucesso tão grande de um rapaz de 30 e poucos anos que tinha escrito essa peça. Então ela convida este escritor para passar um fim de semana na casa de praia dela, e ela e a filha, que estão numa relação estagnada, uma relação totalmente simbiótica. Há muito tempo ela renunciou à vida, quando ela se casou por interesse com o dono de uma fundição. Ela empenhou a vida dela para poder subir de classe social. Então ela tem uma vida inútil, ela acha, e agora uma mulher inteligente, sente que não tem saída. Ela só conheceu o avô, que era um artista, mas o avô era um bêbado, um homem que não teve sucesso. E de repente ela vê um rapaz jovem, que vem de uma classe social inferior, pescador, os pais eram pescadores, que monta uma peça de teatro chamada Salve-se Quem Puder, sem concessão, íntegro, e tem um sucesso estrondoso. Ela não acredita, aquilo é um enigma. Ela quer conhecer aquele homem, ela precisa destruí-lo, ela precisa corrompê-lo, porque senão ela não consegue entender a própria vida. Porque para ela não tinha saída. Era impossível você ser feliz e íntegro. Compreende? Tem assim uma coisa meio cristã, né? Você tem que sofrer para poder se salvar. E o Thomas Bernardes coloca isso, então, para discussão. É possível? Esse deve ter sido um encanto para você, que trabalhou a tua carreira
toda. Exatamente. Dentro da questão. Exatamente. Não é? E não é um problema só meu, eu acho que é um problema dos grandes artistas, de um modo geral, né? E é quando eu me reconheço daí, de repente, como também uma artista inquieta. Porque, você veja, de uma certa maneira, não é uma birra você não conceder. Não é uma teimosia apenas. Não é aquela, por exemplo, que diz o que é conceder ou não conceder. Ontem mesmo eu estava conversando isso com a Fernanda Montenegro, que foi assistir o espetáculo. Às tantas, ela disse assim, você deve fazer isso que você quer. O importante é que a gente faça aquilo que a gente quer. E depois, se há um reconhecimento, é maravilhoso. Agora, esse reconhecimento tem que vir a partir do seu foro íntimo. A partir daquilo que você quer fazer. Uhum. E não, porque muitas vezes você concede e não adianta também. Isso. É uma falsificação, é um truque, né? Exatamente. É um truque, você engana esse desejo O reconhecimento é de só uma contato, confirmação. não é? Né? Eu, por exemplo, se você perguntasse para mim, você é uma atriz coerente? Você... Como é que foi a tua carreira? Hoje dá para eu ver, depois de 35 anos, que houve uma coerência, mas eu não busquei essa coerência, entendeu? De repente aconteceu. Deu perceber que o teatro resolvia meus problemas. Eu tinha uma vontade de um autoconhecimento. Muitas vezes o autoconhecimento você trava na cadeira do psiquiatra, que é válido também. Mas eu tenho a impressão que todo artista, ou todo ser humano mais inquieto, busca no fundo o autoconhecimento. Não é? É o tema, inclusive, de Édipo Rei. Você quer se conhecer, você tem uma necessidade de perguntar de onde eu venho, para onde eu vou. Isso em termos, às vezes, mais não tão individuais, né? Em termos mais sociais. Coletivos, inclusive. Políticos, é. Mas também você procura... Eu acho que a tua paz, você tem uma paz quando você está em paz com você mesmo. De repente você descobre, é isso que eu sou. Quer dizer, este é o meu limite, foi isso que eu pude fazer, é esta minha. Não é uma resignação, é um encontro. É um conforto. Um conforto. Um conforto. E este conforto eu acho que você não adquire muito na adolescência e nem na primeira mocidade. Às vezes dá, né? Mas eu acho que não. Né? Mas aí tem muita coisa a mais, né? Tem muitas inquietudes a mais, e não é? o teatro foi muito isto para mim, sabe? Foi uma coisa... As personagens, elas vinham a mim quando eu estava com uma certa dúvida. E aí ela chegava. Por exemplo, essa personagem... Não sei se eu saberia muito em termos racionais. Até é bom conversar um pouco sobre ela, porque eu fico descobrindo por que é bom fazer toda noite esta personagem. Por que é bom contracenar com Luciano Piroli, que é o meu companheiro de trabalho, meu diretor, e é o escritor dramático, com quem eu dialogo e me digladio toda noite. Porque neste encontro do Thomas Bernhard na minha vida no momento, eu estou me buscando, estou me encontrando, sabe? É incrível. Agora, você viveu momentos tão importantes do teatro brasileiro, nós já mencionamos aqui o período do Teatro Arena, que foi uma coisa fantástica na história do teatro brasileiro, né? Você viveu o Teatro Oficina também, que foi uma coisa fantástica também, você conviveu com o Zé Celso. Agora, uma ótima... colocação sua, porque, por exemplo, no Teatro Arena, o Teatro Arena naquela época, com Gianfrancesco Guarnieri, Juca de Oliveira, Paulo José, Riva Nimitz, Miriam Muniz, Fauzi Arap, contracenei com Fauzi Arap, foi em 62, A Mandrágora de Maquiavel. Eu vinha saindo de um casamento burguês. Meu ex-marido, promotor público. Eu vinha daquela situação familiar, quatrocentona. Eu fui massacrada lá dentro.
Não que eles tivessem me massacrado de uma maneira intencional, mas porque era um mundo completamente diferente do meu, né? Eu estava me assumindo como atriz e foi muito difícil, sabe? Boal, e eu me assumir como atriz, tendo que romper com uma vida mais ou menos confortável que eu tinha. Aquilo foi o começo de muita coisa. Tanto é que eu não me assumi ainda como atriz nessa ocasião. Eu fugi e fui ser professora de teatro, daí dava. Porque como professora ainda a profissão era digna. E aí adiante você foi bater com o Zé Celso. Daí fui bater com o Zé Celso, que foi outro momento violento. Porque Zé Celso, por exemplo, hoje eu vejo que houve um amor dele por mim. Porque, na verdade, a gente sempre imagina que o amor é sempre aquele que concede. Eu amo você se eu te perdoo, se eu aceito o que você é. Se você é babaca, continue sendo, porque eu não vou te machucar. O amor tem que ser uma coisa carinhosa. Ele não. Ele corrompe, entende? Ele estava interessado em mim à medida em que ele conseguisse me corromper. Eu vinha da USP, eu ainda tinha uma série de vícios burgueses, ainda estava, e foi justamente na época do grande momento histórico brasileiro, né, 68, a época de grandes rompimentos sociais. Eu caio no Teatro Oficina para fazer uma pesquisa para minha tese de doutoramento sobre teatro aplicado à educação. Vou lá muito bonitinho e tal. E o Zé Celso me convida para fazer O Rei da Vela, substituindo, porque ele estava num momento justamente também de rompimento dos Golden Years. Ele também estava se questionando na base, né? Porque ele estava justamente com o Borg, mas a Ítala Nandi já tinha saído, Ed Fraser estava saindo, Fernando Peixoto estava saindo, Living Pietro tinha passado pelo Brasil e não passou de uma maneira ingênua, né? Passou Julian Beck fazendo estardalhaço. Vocês lembram? Claro. Aconteceu aquilo lá, foi preso. Foi preso. E aí nós fizemos a montagem do Saldo para o Salto aqui no Teatro João Caetano. Foi quando o filme O Rei da Vela também foi feito. E eu vinha... toda fresquinha. Toda fresquinha e tal. Vamos substituir, eu resolvo fazer a Cesarina. Acontece que a Cesarina tinha tudo a ver com a minha avó. Porque, sem dúvida nenhuma, eu venho de uma família de decadentes do café. Tanto é que hoje, muito engraçado, eu soube que lá no acervo do Teatro Oficina que a Unicamp comprou, tem uma porção de fotografias dos meus avós e tal, porque na época, para poder compor a personagem, o Zé Celso pedia, tragam os baús, tragam as fotos, tragam as roupas. O Hélio Eichenbauer, que fez os figurinos e os cenários, ele fazia muito em cima daquilo que você trazia, dos objetos Trouvé, né? E eu trouxe muitas coisas da minha família e tal. Eu estava encantada ainda, e aí eu mal sabia que era o começo do defloramento, né? Amarrando a minha égua, né? E aí foi uma loucura, foi uma loucura. Agora é interessante dizer isso para vocês, que é um improviso, mas que eu estou tomando consciência. Apesar de eu estar lá sendo, vamos dizer assim, triturada, eu sentia que era bom sem ser masoca. Eu percebia que era motivo de crescimento. Porque eu não era argila na mão dele também, não. Ele estava esculpindo, mas em pedra. Você estava tirando casca. Isso ele sempre dizia. Nós tínhamos discussões bárbaras. Eu não estava ali muito também de fácil, não. E aquilo durou, porque começou nos anos 70, eu fiz Graças Senhor, aqui no Rio. Também foi outro espetáculo também muito forte, que foi um psicodrama coletivo, onde a gente mexeu muito com as entranhas também. Porque a gente começava o espetáculo dizendo assim, com a carteira de identidade. Começava dizendo assim, eu não sou uma personagem. Eu sou uma personagem de mim mesma. Eu sou Maria Alice Vergueiro,
O número da minha carteira de identidade é 1.699.866. Sou professora da Universidade de São Paulo. Estou aqui, você entende? Eu estava exorcizando aquilo tudo. E drogas pelo meio, para a gente poder aguentar a repressão. Porque, todo mundo dizia assim, aqui são os drogados, aqui são os políticos, quer dizer, aqui são os revoltados políticos, aqui são os revoltados psicológicos. Na verdade, era tudo a mesma coisa, né? Imagine, eu estava fazendo o Rei da Vela, o filme O Rei da Vela, sem um tostão, morando dentro do teatro. A polícia entrou lá dentro, fechou tudo, prendeu todo mundo. Estávamos fazendo um jornal clandestino, que era o Bondinho. Era impresso lá dentro do teatro. E dizia que aquilo não era político. O que era então? Era uma farra, era uma delícia. A gente passava também. Para mim era uma coisa fantástica, porque também era uma revolução sexual. Você pode imaginar, eu monógama, casada com um promotor público, com 2 filhos pequenos. De repente, tudo é aberto para mim como uma possibilidade. Eu era, inclusive, da geração do Zé Celso. E todos os outros eram mais jovens até os que estavam lá. Entendeu? Havia uma coisa muito interessante, que foi que também eu aprendi muito, que era assumir a sua condição sexual. Entendeu? Quer dizer, era homossexual, era lésbica, entende? E se não era, estava querendo ser. Então vamos ver o que é isso. Entendeu? Era um psicodrama mesmo coletivo, entende? Agora, além desse laboratório existencial, que era um laboratório que tinha a ver com todo o momento que se vivia no país, com o drama do artista, do criador, diante do cerceamento e tudo isso, eu gostaria que você me falasse um pouco do que ficou desse período do teatro brasileiro, além dos criadores, além dessa memória importante e que passa, mas tem isso é um pedaço da nossa história em termos de arte muito importante. Muito importante. Eu falo um pouco por mim, evidentemente, eu prefiro não fazer teoria em cima disso. Eu gostaria, por exemplo, aliás, que eu acho mais interessante, e assim que eu acho que hoje em dia, por exemplo, mesmo como professora, eu não gosto de falar sobre ainda a coisa. Eu gosto, por exemplo, de repente, se eu conto a minha história, é mais didático do que se eu falar sobre, entende? O que aconteceu? Aconteceu o seguinte, eu continuei na universidade, apesar de tudo. E lá dentro, eu tive um aluno chamado Cacá Rossetti, que também foi meu aluno no colégio de aplicação. E que, por coincidência, fez também uma entrevista no Jornal do Brasil, dias depois de mim. Você deve ter lido. Isso. E ele diz uma coisa fantástica. Ele diz o seguinte, que ele não aprendeu nada dentro da universidade, porque os professores lá eram professores, na verdade, que não ensinavam, quer dizer, ele faz uma crítica até também, que os professores, de um modo geral, são muito ressentidos, professores de arte, não são artistas. Como se remunera muito mal, não é como nos Estados Unidos, por exemplo, que o professor de arte é residente, porque se é um dramaturgo na ativa. Então ele é chamado para residir dentro da universidade e trocar essa figura de identificação do artista junto ao jovem, porque aprende mais com a figura de identificação do que com o teu exemplo, do que com você fala. Claro. E então, diz ele que aprendeu comigo, porque ele justamente tinha uma companheira de trabalho. Quando ele fez, por exemplo, a direção dele dentro da USP, que era para ele, como estudante de direção, ele tinha que fazer uma direção, ele me convidou, né? E nós entramos juntos dentro de uma produção e eu me atirei. Eu esqueci que eu era professora, eu estava ali como uma atriz. E aí a reitoria não gostou muito disso.
porque havia um momento que era o cabaré da Rainha Louca, eu era a Rainha Louca, e como Rainha Louca eu tinha que me portar como uma louca. E eles não queriam isso, claro. E aí foi o começo do meu afastamento da USP. Mas já estava Zé Celso no meu sangue, né? Já tava... Agora, o engraçado foi o seguinte, Zé Celso me influenciou, e eu influenciei o Cacá. E o Cacá me influenciou. Porque o Cacá tinha, na verdade, uma coisa que eu não tinha. O quê? Ele tinha um curso regular de teatro acadêmico. Eu não. Eu fui dar aulas, mas naquela época, no meu tempo, não tinha um curso de professora de teatro. Eles pegavam, por exemplo, determinados profissionais e colocavam para ensinar. Então, o Cacá tinha uma formação acadêmica maior do que a minha, mais bem formado. E aí nós juntamos e fizemos um grupo. Foi o Teatro Ornitorrinco. Deixa eu parar então, vamos parar aqui porque a gente vai fazer um intervalo. Já? Já, rapidinho. Nossa, como eu falei. No próximo bloco, continuamos conversando com a atriz Maria Alice Vergueiro. TV Brasil, comunicação de qualidade. O Brasil Debate volta com a presença da atriz Maria Alice Vergueiro, que depois de 11 anos retorna aos palcos cariocas com a peça No Alvo, do dramaturgo austríaco Thomas Bernhard. Aliás, o Flávio Moreira da Costa, que é um escritor, ele lhe telefonou e disse assim, parabenizo pela coragem de montar Thomas Bernhard. Queria que você falasse alguma coisa sobre o autor. Você falou um pouquinho, né? Falei um pouco, mas eu achei muito interessante, porque eu conheci o Flávio, agora no lançamento de um livro de um amigo chamado Luiz Cláudio Daltro. E o Flávio conhece o Thomas Bernhard. E ele ficou encantado de saber que eu estava montando o Thomas Bernhard. Porque o Thomas Bernhard tem mais 3 livros traduzidos em português brasileiro, que é Árvores Abatidas, uma tradução muito boa de Lia Luft, que também me ajudou muito na composição da personagem dessa peça que estamos fazendo. Porque o Thomas Bernhard é recorrente. Ele tem outro livro chamado Náufrago, que ele fala muito do Glenn Gould, com a formação que ele teve musical, é fantástico, como esse livro Náufrago também traz muita substância para essa peça. E a outra é o sobrinho do Wittgenstein, porque este Thomas Bernhard é filósofo também, é uma coisa muito interessante, ele discute demais a possibilidade de você se salvar. Então, a hora que eu pergunto assim, ele pergunta uma hora, um escritor dramático, um artista pode transformar o mundo? Daí, evidentemente, não dá para transformar o mundo. Mas, no exercício da sua arte, o exercício da sua arte é uma salvação. Há um momento de entusiasmo, que é a presença do Deus em você, que é quando você está criando, ou no amor, quando você está amando, que você transcende. Nem que seja por minutos, nem que seja por alguns momentos. Aí você tem o contato irreversível da salvação. Por que irreversível? Porque mesmo que depois você tenha o desamor, tenha os ossos do ofício, os momentos de espinhos, você já viajou, já teve esse contato, já sabe que há possibilidade. Então é quando um escritor dramático diz que ele se salva escrevendo, é a parte dele, ele vai escrever sobre isto. E o Brecht também diz uma coisa muito interessante, ele tem um haikai que você deve conhecer, que diz assim, nos tempos sombrios se cantará também? Também se cantará sobre os tempos sombrios. Isso dá uma alegria de viver, né? Então, quando dizem que essa peça é pessimista e que o Thomas Bernhard é pessimista, eu acho isso uma leitura rasa. Ele pode ser trágico. Você não pode dizer, por exemplo, que um Sófocles é pessimista, nem que um Eurípides é pessimista.
Pelo contrário, ele pode trazer a tragédia de uma maneira até dialética. O espectador, dialeticamente ou catarticamente, sente a possibilidade de revolver, se não vai resolver os problemas. Tá certo. Esse é o papel do artista. Maria Alice, deixa eu te contar que o Petrônio Souto ligou de João Pessoa, na Paraíba, para dizer Maravilha. que está encantado com o programa de hoje. Ah, é? Eu também estou. Como é que ele chama? Petrônio Souto. Qual é a câmera que está me pegando? Aqui com o Fernandes. Petrônio. Posso fazer umas perguntas dos telespectadores? Que eu acho que Por favor, é muito agradável a gente ter a participação dos nossos telespectadores. E o Jaime de Souza, de São Paulo, pergunta qual seria hoje o espaço para um teatro engajado e ideológico? Ai, meu Deus. Eu acho que o teatro engajado e ideológico... Eu não gosto dessa palavra, engajado ideológico. Eu volto a dizer, por exemplo, que eu estou fazendo política com esta peça que eu estou fazendo. Houve uma época na minha vida que eu era engajada. Eu sou ainda do tempo daquelas assembleias em que a gente fazia dentro da faculdade e que tinha uma forma, vamos dizer assim, um pouco... até prepotente de se colocar, entende? O teatro político. Eu acho isso hoje muito chato, sabe? Eu não sei se o ideológico e engajado tem essa mesma palavra que tinha naquela época. Eu vejo, por exemplo, que o teatro consciente, aquele que você faz com muita vontade de fazer e com muita vontade de comunicar, e aquele teatro que você comunica, ele é ideologicamente certo. O politicamente correto, tudo que tem assim uma coisa meio... Eu acho chato falar O obrigatório. Tá certo. Então, eu vou fazer outra pergunta. Porque eu acho, por exemplo, o seguinte, voltando a falar, eu acho que o Magister Dixit, eu não posso fazer do palco um púlpito, uma cátedra de cima para baixo, entende? Eu tenho que trocar. Eu vejo uma forma de... Os meus espetáculos são muito bons quando eles são comunicados na mesma altura, quando o público também participa, entende? Então eu acho que essa é a minha ideologia. Isso eu acho que era uma coisa de um outro tempo também, né? Era uma coisa que tinha a ver com o entorno daquela época, né? Com os dados que estavam disponíveis naquele momento, não é verdade? Engajado, não sei muito bem o que é isso. É uma coisa meio panfletária, né? Exato. Uma pergunta de Davi Varela, aqui de Niterói. Ele pergunta se você foi discriminada pelos grandes veículos de comunicação, já que anos atrás você se declarou abertamente simpatizante dos homossexuais. Será que eu fui discriminada? Talvez, se os meios de comunicação forem hipócritas, né? Porque, na verdade, homossexuais existem em todos os lugares. Inclusive na grande imprensa e nos grandes meios de comunicação, né? Agora, eu acho que isso é uma conduta privada, entende? Eu não acredito que todas as pessoas devam se declarar isso ou aquilo. Perfeito. A sua preferência sexual é sua preferência sexual. Muitas vezes as pessoas fazem disso uma bandeira. Mas eu sou muito amiga de homossexuais, de homens, de mulheres e de crianças, papagaios. Roger Souza Lima, de Uberaba, de Minas Gerais, e Marcelo Ribeiro, de São Conrado, aqui no Rio de Janeiro, querem saber, pedem a você algumas indicações do que fazer quando se quer profissionalizar como ator. É o caso do Roger lá de Uberaba, que diz que ele não tem condições para se mudar para grandes centros urbanos. O que ele deve fazer? Que atitude eu devo tomar, Maria Alice? E o Marcelo Ribeiro, diz que faz teatro há pouco tempo, e gostaria que você indicasse
de que maneira que se deve iniciar uma carreira, já que a área está meio restrita. Você acha que o ator, hoje, além do teatro, tem que fazer outros cursos? Você, no começo do programa, dizia que a profissão de ator não é muito recomendável, né? É complicado. Você veja, eu quando lecionei teatro, não na escola, na ECA, que já é profissionalizante, eu estou falando antes ainda, quando eu tinha alunos de 14, 15 anos, que o Cacá até foi meu aluno. Eu estou falando, atualmente nós tivemos um almoço de todos esses meus ex-alunos. Eu encontrei com Jack Feller, encontrei com Rui Fontana, que foram gracinhas, ótimos atores dessa época, que eu montava peças com eles. Mas um está psicólogo, outro está engenheiro. E eu dizia, mas você era um ótimo ator. Ele dizia, mas meu pai não sei o que lá, minha mãe não sei o que, não tinha mercado de trabalho, não tinha isso. Mas nem nostálgicos estão muito felizes na profissão que estão. E, na verdade, eu tive uns 6 ou 7 que acabaram seguindo a carreira de... Mas o artista não acaba artista quando ele não tem outro jeito na vida, existencialmente, a não ser sendo artista? Na verdade é isso. É uma luta muito grande. Eu só posso responder para vocês o seguinte: se vocês realmente forem artistas, vocês não vão poder deixar de achar o caminho. Mas que realmente nós não temos uma política cultural que propicie isso, não temos. Eu fiquei tão impressionada porque você dá uma declaração nessa sua entrevista em que você diz que você já vendeu coisas para montar peças. Eu conheço muitos atores e eu já vi isso várias vezes. Agora, o mais engraçado... As pessoas se desfazendo de apartamentos e tal para montar uma peça e não conseguindo retorno, o que é mais doloroso mesmo tendo sucesso. Agora, o seguinte, eu não quero nunca que isso seja dê a impressão de uma coisa, de um lástima, de uma coisa, sabe, autopiedade, de um ressentimento. Porque, na verdade, chega um momento que você tem que fazer. Você tem que fazer. Se não for assim, tem que ser assado. Tem que fazer. Porque esta alegria, por exemplo, que eu estou tendo agora, o que adianta uma joia guardada? Tem, né? Entendeu? Isso aqui, por exemplo, eu não podia dizer, mas é brilhante. Foi minha madrinha que me deu. Não posso dizer porque senão me pegam aí na porta. Não vou pegar, não. E aí foi muito engraçado porque eu contei assim para uma tia que eu estou usando o meu brinco de brilhante em cena. Ela falou, mas você usa em cena? Ela queria que eu usasse aonde? No casamento da prima? Eu estou no meu momento maior, a minha festa maior está em cena. Então é ali que eu uso o meu brinco. Agora eu já vendi. Agora o mais engraçado é que eu vendi depressinha, a minha madrinha comprou e deu para minha filha. E hoje eu quero usar, minha filha fica muito preocupada, diz, mãe, você vai usar ou vai vender? Eu digo, não, eu só vou usar. Ela fala, eu não vou vender. Eu digo, tá bom, mas ela que tome cuidado, porque se tiver que vender, eu vendo. Custa tão caro assim fazer teatro que a gente precisa vender joias. Olha, mas... Ou não tem menor Mas é que a joia que não vale muito. É a joia que vale pouco. Porque se você vende um brilhante, eles não pagam para você aquilo que o brilhante vale, né? Maria Alice, mais agrado, de Fernando Pinho, de São Luís do Maranhão, dizendo que adorou o programa por sua presença. E também Anaíde Marcondes, de São Paulo, deixa um Anaíde Marcondes, está me vendo. Ela eu já conheço faz tempo. Ela diz aqui, sua amiga há 30 anos. Exatamente, que bom que você está vendo. Está vendo onde eu fui parar? Nós fomos colegas do Tribunal de Contas do Estado, fui funcionária pública. Quem diria, Anaíde? Veja você onde é que eu fui parar. Maria Alice, você, quando eu fiz agora há pouco uma pergunta do telespectador, transmiti uma pergunta do telespectador, se você foi de alguma forma discriminado pelos grandes veículos, e você não fez televisão, né? Você não fez televisão. Mas eu acho que não foi por discriminação. Então, agora, você quando... A televisão tem esse aspecto mágico, né? Você tem uma pergunta aqui, eu vou fazer uma pergunta agora que vem de Rio Grande do Norte, vem de Niterói, tem essa coisa de você atingir um público muito grande. É uma delícia. Você não fica tentada. Quer dizer, o que você gostaria de fazer na televisão? Eu tenho inveja de quem entra na televisão, essa é a verdade, e consegue...
Eu acho que o meu problema é o seguinte, eu gostaria de ser convidada, vou falar bem a verdade, pela Globo. Tem que fazer televisão, tem que ser a Globo. E tem que ser já logo numa novela das 8 ou das 7. E tem logo que entrar pela porta da frente. Isto é, ser convidada para um papel, se possível, que criem para mim esse papel, como Silvio de Abreu fez, quando me convidou para fazer Sassaricando. Porque o problema das mulheres da minha idade é que elas podem entrar para ser aquela mãe que fica sentada na sala de visitas, tomando chá e aconselhando a filha. Passa 10 capítulos, ela está ali aconselhando a filha, entendeu? Eu gostaria de ser assim uma mulher má, entende? Aquela que entra para botar para quebrar, entendeu? E com um diretor, assim como você, que tire de mim, me deixe à vontade, entendeu? Se isso fosse possível, nossa, seria minha glória. Eu prometo que... Tomara que o Biratã o Paulo Biratã esteja vendo esse programa. E aí ele contrata nós dois. Ele contrata nós dois. Né? Olha aqui, o Ivanir Geraldo Viana de Brasília manda dizer que também está encantado com o programa. Tem muitas pessoas encantadas com o programa. Mas continue encantado porque o programa ainda não acabou. Sim, mas eu vou contando, né? E eu tenho uma pergunta aqui do Fábio Luiz de Mossoró, no Rio Grande do Norte, que é uma coisa mais séria, que ele quer saber qual é o caminho que você acha que o teatro vai seguir nessa virada de século? Isso é uma boa pergunta. Eu não sou a priorística, eu sou muito empírica. Eu, por exemplo, não sabia, que eu ia estar tão feliz fazendo essa peça de teatro agora aqui no Rio de Janeiro e que estivesse com um grupo que eu adoro fazer, com Luciano Quiroli, com Platão Filho, fazendo uma luz maravilhosa, me iluminando toda noite, com a Agnes Zuliani fazendo a minha filha, que é uma grande atriz, com a Marinês Lima, também uma grande atriz comigo. Agora estou dando meu recado. Então dá um recado completo, porque a Ângela aqui do Rio de Janeiro quer saber até quando vai a temporada aqui no Sérgio Porto. Olha, vai até 7 de setembro, que é um domingo. Nós fazemos toda sexta, sábado e domingo. É um dia ideal para uma parada na peça. Né? É verdade. E para uma comemoração, né, da independência. Nacional logo, é verdade. Bom, deixa ela acabar, porque aí ela falou sexta, sábado e domingo, aí o horário... Sextas e sábados às 21 horas e domingo às 20 horas. Na rua Humaitá, 163. Telefone 266-0896 ou 994-5931. Tudo certinho, foi aplaudido aqui pela produção. Olha, e é uma peça que não tem concessão. Não ri. As pessoas riem também, porque ela é muito patética, ela tem um humor negro. Aliás, eu acho muito interessante, uma peça boa, você ri também. Mas você não tem que fazer rir para ela ser boa. Não é verdade? Claro, nada contra a comédia. Nada contra a comédia. É evidente. E essa peça, por exemplo, quando eles riem, eu acho graça. Porque eu pensei que não fosse engraçada. E ela é. Acaba sendo, o público me devolve. Que ela também é engraçada. Ela é patética. Maria Alice, acabou. É uma pena. Acabou o programa? Acabou o programa. Não acredito. Juro para você. Deve ter feito um programa menor, não é possível. Não é possível. É verdade. É verdade. E olha, são vários telespectadores. Eu queria te perguntar tanta coisa, mas o Brasil Debate está terminando, né, Vera? Você voltou bem, né? Voltou com Voltei num bom programa. Lindo. Eu falo muito, né? Não, fala muito bem. Nós agradecemos a presença da atriz Maria Alice Vergueiro. Uma boa noite, Maria Alice, obrigada. Boa noite, muito obrigada. Eu gostei muito de estar aqui. Um beijão para você, Maria Alice, muito obrigado. Eu quero agradecer também a presença do Luciano Quiroli, que acompanhou aqui no nosso estúdio essa entrevista. E amanhã, novamente, estaremos de volta aqui no Brasil Debate, falando sobre o nosso país, às 9 horas. Por hoje, obrigado, boa noite. Boa noite, Vera.